Indo diretamente à questão que me coloca, devo desde logo dizer que nós, como juízes, como associação de juízes, não temos razões para ficar satisfeitos quando há uma decisão que expulsa e demite juízes. Portanto, olhamos para estas decisões com muita dor, tristeza e preocupação, porque, afinal de contas, expulsar um juiz, demitir um juiz, não é algo que tem que ser visto como normal. Porém, devo dizer que estas decisões foram tomadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial em primeira instância, o que significa que, para todos os efeitos legais, ainda não transitaram em julgado e, por via disso, não posso fazer comentários concretos para cada uma das decisões. Seria Pois. ilegal, indelicado da minha parte, porque antes de ser presidente da associação sou também juiz e tenho os deveres deontológicos e muito bem os conheço. Portanto, não irei comentar a cada situação concreta em particular, mas o que posso dizer é que estamos tristes, estamos totalmente abalados com esta notícia. Já passavam alguns anos que não tínhamos notícias de expulsão ou demissão de juízes, mas desta vez, infelizmente, recebemos as notícias. Se aquilo que se diz nas deliberações for verdade, realmente estamos muito mal, significa que precisamos de trabalhar ainda muito mais, quer da nossa parte como associação, quer o Estado, o sistema judiciário como um todo, porque efetivamente não devemos normalizar situações de corrupção no judiciário. O juiz é a reserva moral da sociedade, então quando é ele que numa e noutra vez é encontrado em situações de corrupção, as coisas definitivamente não estão boas. Mas eu penso que temos que analisar esta situação não só olhando para este lado negativo, porque de alguma forma, quando o Conselho Superior da Magistratura Judicial recebe denúncias, tramita processos disciplinares e no fim toma decisões, culminando com expulsões ou demissões de colegas, isto demonstra também que não há corporativismo na magistratura, portanto a magistratura funciona de acordo com a Constituição e com a lei, todos os atos atentatórios da dignidade desta função são sancionados nos termos da lei, e é isto que temos estado a fazer no nosso trabalho de sensibilização aos colegas, sobretudo os juízes novos ingressos, no sentido de que não se devem deixar levar com situações de corrupção. Nós estamos a atravessar um momento muito difícil, um momento em que temos nossos direitos que estão a ser postos em causa de várias formas, estamos a negociar, já estivemos em greve, suspendemos a greve, mas nós vamos continuar nesta perspectiva de exigirmos a materialização dos nossos direitos e nunca devemos usar isto como pretexto para a corrupção. Portanto, o juiz não deve usar o problema da falta de materialização de alguns dos seus direitos como pretexto para cometer atos de corrupção. Nós temos uma associação, vamos nos unir na associação, vamos continuar a lutar de todas as formas. Se tivermos que um dia voltar à greve, voltaremos à greve, está na lei, é o nosso direito fundamental, está na Constituição, mas não podemos nunca aceitar nos envolver em esquemas de corrupção. Portanto, esta é a mensagem que nós queremos deixar aos colegas, não é? Esperamos que aquilo que se diz nas deliberações não seja verdade, e se for o caso, em segunda instância poderá haver essa modificação, mas se for verdade o que se diz lá, estamos muito tristes e aproveitamos o momento para apelar aos colegas no sentido de não enveredarem por essas condutas que só mancham a classe e mancham ao Estado como um todo, mas também com os seus defeitos, com as suas insuficiências, com o seu caráter e, portanto, todos esses elementos, no fim do dia, concorrem para aquilo que é o desempenho de funções por parte de cada juiz. E, portanto, achamos que provavelmente o que está a acontecer com os colegas, não vamos falar destes em particular, mas todos os colegas que têm estado envolvidos em problemas de corrupção, acabando por ser expulsos e as decisões transitam em julgado, confirmando efetivamente a expulsão,
Portanto, são colegas que demonstram fraqueza em termos de resistência às tentações da vida. Porque, na verdade, o juiz, pela função que exerce, é muito tentado. E num momento em que temos problemas, temos dificuldades financeiras, temos direitos postos em causa, temos problemas salariais, problemas de falta de transporte, problemas de falta de segurança, problemas de falta de acesso a medicamentosa. Portanto, aquele juiz que não tem a força necessária para se aguentar acaba caindo nas margens da corrupção. Portanto, é um problema de caráter, um problema de fragilidade pessoal e emocional, e nós queremos apelar aos colegas para que façamos o contrário. A população precisa de nós, o Estado precisa de nós, e por essa razão não podemos ser nós a enveredar pela corrupção. Nós é que julgamos os concidadãos que praticam a corrupção, nós é que educamos o cidadão para não ser corrupto. Então, definitivamente, fica muito mal quando é um juiz que se envolve em atos de corrupção. Existe aqui uma ideia primária de que as deliberações deverão transitar em julgado para que tenham a força jurídica que se pretende. Ou seja, enquanto essas deliberações, enquanto essas decisões tomadas pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial não transitarem em julgado, para todos os efeitos, continua prevalecendo a ideia da presunção de inocência, pois lemos nesta extensa, nesta ata extensa, que reflete as discussões havidas a quando da última sessão do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que realmente não temos lá apenas uma, se não duas, ou até três sanções que tocam um pouco com a ideia da captura do judiciário pela corrupção. E repito que o que se diz ao nível da deliberação ainda não transitou, e o que significa também, por outras palavras, que esses mesmos colegas, embora que do judiciário, sejam eles juízes ou oficiais de justiça, ainda têm o direito, que também é constitucional, tal como o Dr. Matavel também se referiu a disposições de natureza constitucional, eles têm o direito de impugnação, ao que não concordando, porque, repara, José João, essas deliberações, elas não vêm ao acaso, elas são precedidas de processos disciplinares individuais, ou seja, certo, esses oficiais de justiça, esses juízes de direito, tiveram a oportunidade de exercer o direito ao contraditório, ou seja, eles se defenderam das acusações que pendiam sobre eles e que, infelizmente, o Conselho, eu li, por exemplo, uma das deliberações, o Conselho contrariou, inclusive, a proposta de sanção apresentada pelo instrutor, ou seja, o instrutor tomou uma posição que partilhou esta mesma posição junto ao Conselho, mas que o Conselho decidiu, por bem, tomar uma decisão contrária e que, no caso, foi uma decisão de expulsão. Ora, a ser verdade, tal como temos estado aqui a dizer, a ser verdade que existem provas bastantes de que estes colegas do Judiciário terão efetivamente feito parte desses esquemas de corrupção. Bom, em primeiro lugar, vai ser no mínimo estranho que colegas do Judiciário possam ter cedido, tal como também disse muito bem o Dr. Matavel, ter cedido a esta pressão por parte dos utentes da máquina da administração da justiça, mas se efetivamente tiverem o feito, mancham toda uma classe. Não fica manchado só o judiciário,
fica manchado o Ministério Público, fica manchada a Ordem dos Advogados de Moçambique, fica manchado o IPAS, fica manchada a Polícia da República de Moçambique, ficamos manchados todos nós. Por quê? Porque quando a sociedade olha para o judiciário como uma máquina, olha para um conjunto de instituições que estão lá para garantir a eficácia, a garantir o cumprimento dos seus direitos e até de alguns deveres de terceiros que os têm para com eles. Agora, quando somos nós que fazemos parte dessa máquina da administração da justiça, estando nesta situação, é realmente preocupante. Em se agir dentro daquilo que é mesmo a função do Estado. No entanto, nós estamos a ter uma abordagem meramente técnica, aquilo que eu percebo. A soberania do Estado, ou a vontade de ter Estado, não se fundamenta ou não está restrita apenas a questões militares. É muito mais do que isso. É preciso olhar também para as questões de políticas sociais, é preciso olhar para a questão de integridade. Há um princípio que diz, há uma teoria que diz que não basta só termos Estado, é preciso ter a vontade de mantermos esse Estado, é preciso termos a vontade de estarmos nesse Estado. E é esta vontade que o nosso exército, o nosso país, daquilo que eu pude ler, não tem, criar essa vontade, não tem lá presente. Temos todo um conjunto de aspectos ligados à soberania, às questões técnicas, armamento, olhamos para o mar, mas é preciso nós dizermos assim, o que mais o Estado faz para que aqueles que queiram convencer a moçambicanos a ir à guerra não os consigam convencer? E para poder fazer isso, o mais importante é termos um conjunto concreto de ações concretas que possam garantir que eu, Brasão, se alguém me abordar, ou eu, Brasão, se vir uma coisa anómala para a minha sociedade, tenha coragem suficiente para dizer que eu vou informar, eu vou criar condições para que isto não aconteça. E isto é construído na base de uma relação entre aquilo que o Estado deve fazer e aquilo que os membros do seu Estado estão dispostos a fazer. Então, o Estado deve também criar esta capacidade de disposição dos indivíduos. Essa capacidade de eu, Brasão, ou eu, garimpeiro, eu, trabalhador normal, diga assim, eu vou fazer isto para estar bem. Então, acho que daquilo que eu pude ler, há todo um conjunto de aspectos, sim, técnicos, mas que não abordam com profundidade a questão social. Porque a ideia, se nós vamos aqui a olhar para a ideia do inimigo, o inimigo não vai entrar apenas com armamento, vai entrar com questões de consciência. Questões de aliciamento, por exemplo. E aliciamento. Então, o que é que nós fazemos para que esse aliciamento não seja efetivo? É preciso irmos muito mais além das questões técnicas. Mesmo assim, nós vimos várias situações em Palma, em Mocímboa, em que às vezes diziam que não, quando foi aquele momento dos terroristas se entregarem, fomos ver que alguns eram das nossas sociedades,